esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, e cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Palavras em Memória ao Dia do Senhor. Cada pessoa que estuda o livro Na Luz da Verdade, ele tem que sentir-se grato. E ele vai notando através do tempo que ele é diferente, porque ele já não faz parte mais daquela turma que anteriormente fazia, e dentro dele ele tem que observar assim que ele tem um anseio. Esse anseio, a maneira de fazer com que a pessoa utiliza dessa força, desse anseio, é ela perceber-se. Então o livro Na Luz da Verdade nos auxilia a perceber esse anseio de maneiras que nós tenhamos uma maneira diferente na vida. Com essa maneira a pessoa vai observando assim que ela vai ver outras pessoas também. E ela precisa de falar do livro Na Luz da Verdade. De lembrar assim que esse livro fez com que cada um que estuda acalmasse. Não é uma acomodação. Uma maneira, uma ponderação, uma maneira de ver a vida diferente. Não é mudando as pessoas, não é mudando de localidade, é a pessoa tendo uma adaptação. Isso é bem interessante, porque quando a pessoa é contratada para trabalhar numa empresa, ela tem que lembrar que é para ela fazer a norma que a empresa pede. Se ela começa a personalizar o trabalho que está sendo feito, ela perde a oportunidade, porque a empresa não pediu para que ela personalizasse os trabalhos, pediu para que ela executasse o trabalho conforme anteriormente já eram executados. Na nossa vida, nós temos que lembrarmos assim, que nós é que temos que adequarmos aos ensinos, nós é que temos que nos tornarmos melhores. Nós, através dos tempos, nós vamos aceitando as degradações e vamos degradando. Nós vamos vendo as decadências e vamos aceitando. Não é para parar a decadência dos outros, mas é para a pessoa não continuar degradando-se. E a gente vai observando que a degradação existe de todas as maneiras. Da maneira de apresentar-se, da maneira do idioma que a pessoa está usando. Então, cada pessoa tem que lembrar assim, para o dia do Senhor, a pessoa sempre comportou-se melhor, mais cuidadosa, mais bela. Essa condição a pessoa tem que trazer para o dia dela, para todos os dias da sua vida. Ela é que tem que apresentar-se melhor. Isso é físico. Se a pessoa quiser melhorar, ela também tem que apresentar-se diferente. E a melhora é a vida toda, não é para um período. Palavras em memória do Senhor. É muito importante lembrar assim que, estudando a história, nós vemos que houve a decadência. Então, do jeito que houve, os discípulos que estavam nas proximidades de Jesus, que não conseguiram, muitos deles, se manterem recuando, não afirmando que eram discípulos de Jesus, também aconteceu com a vinda do Filho do Homem, Emmanuel, o mesmo procedimento. Isso porque não assimilaram as informações do livro Na Luz da Verdade, a mensagem do grau. Porque quando a pessoa procura assimilar aquelas informações, ela vai confirmando assim que a vida dela, dentro dela, é muito mais importante. Fica bem fácil assim de observar na família. A vida do nosso avô, a vida do nosso pai e a nossa vida. E a vida dos nossos filhos. Se a pessoa não valorizar a sua vida, ela vai entrar na mesma condição da vida dos pais, da vida dos avós, dos conhecidos dos pais. O valorizar a vida não é a pessoa saindo do meio do trabalho dela, morando num lugar distante, solitária. Valorizar a sua vida é arrumar um tempo todos os dias para ficar qualificada com as informações do livro Na Luz da Verdade. Não é mudando de lugar, é na própria moradia da pessoa. É o jeito que ela tem que tornar-se.
Se ela não tiver uma postura assim, dentro dela vai acontecer um procedimento de desvirtuamento da harmonia que existe na vida. Se houver uma desarmonia na vida de cada um de nós, transforma-se em doença. É físico. Então a pessoa adoece. E se ela não parar e organizar-se, ela vai adoecendo. É bem grave para esse, porque quando vai adoecendo também vai perdendo a consideração. Ou aqueles que ficam nas suas proximidades ficam com uma maneira também diferente, de feliz em vê-lo definhando. E a pessoa vai passando por esse papel, com essa apresentação de decadência, de perder a consideração. Então o livro Na Luz da Verdade é para essa finalidade. E aqueles que estudam têm que ter dentro dele essa condição bem importante de saber que ele também precisa de falar para outras pessoas como é que ele está fazendo para melhorar. Isso é físico, porque ele apresenta diferente, ele apresenta melhor, ele convive melhor agora com as limitações que cada um tem, aqueles que estudam o livro. Então ele tem que falar para aqueles que apresentam também essa mesma condição, de querer sair desse tumulto que a vida vem apresentando. Todos que não entorpecem percebem esse agitar dentro, mas se entorpece, então já distanciou da luz. Porque a única coisa que cada um de nós tem é a lucidez. Se diminuiu a lucidez, diminuiu a luz. Ficou distante, ficou sem referência. E é bem sério, porque quando a pessoa fica sem referência, quer dizer assim, não tem norte, não tem segurança. Quando fica assim, ela é pega pelas mãos daqueles que se encontram mais enfraquecidos ainda, com costumes piores. Essa é a companhia que cada um apresenta. Mas aqueles que apresentam caminhando no caminho da luz, esforçando-se para melhorar diariamente, ele caminha, ele vai embora. Quando chegam, já foi feitas as funções, já foi feito tudo. Então a vida é individual. A pessoa é que tem que fazer movimento para ela manter-se de pé. Não é a vida que vai deixar a pessoa de pé. Não é a pessoa que vai entrar no movimento da vida. Fica bem fácil assim da gente ir observando o oleiro. Então ele vai dando a forma. Independente dele, tem uma máquina girando no torno. Ele é que tem que ficar esperto para dar a forma que ele está querendo, numa rapidez que não depende dele aquela máquina. A vida é assim. A pessoa tem que lembrar que ela precisa de ver antes o que vai ser bom para a sua vida. Isso é físico, porque se nós não fizermos um trabalho assim, quando percebermos, já foi, passou o tempo, aquela argila já secou, já não dá mais para dar forma. Tem que ser no estágio anterior. Então o reaproveitamento aí é muito trabalhoso. A mesma coisa da pessoa estar fazendo uma função. Se ela é cuidadosa, se ela é criteriosa, então aquela função que está sendo feita, ela vai fazendo com cuidado. Se ela não fizer bem feito, ela vai ter que fazer de novo. Qualquer função, não está relacionado à função que a pessoa tem na matéria grosseira. Isso é físico, porque não é o trabalho que é o problema para a pessoa. É como a pessoa executa o trabalho. Não é a família o problema da pessoa. Porque anteriormente a pessoa nem tinha família, agora a família virou um problema. Não, a pessoa foi descuidando na vida e foi deixando dar a ele qualquer direção. E ele foi caminhando em qualquer direção. Ele não foi tendo os posicionamentos. Faltou o dia do Senhor. Faltou estudar o livro Na Luz da Verdade. Porque quando a pessoa estuda e quando ela tem o dia do Senhor, ela é cuidadosa, ela vai observando o que serve para ela. Isso a gente observa bem com os criadores, aqueles que criam animais. Eles observam o animal, eles sabem o animal.
Se eles não têm um conhecimento profundo, eles contratam uma pessoa que tem o conhecimento. Aquele animal novo, aquele filhote do boi, do cavalo, ou do carneiro, ou de outra espécie, ele sabe qual é a característica daquele quando vai ficar na fase adulta. Então ele já sabe o destino daquele, se vai ter um aproveitamento ou se ele vai passar para frente. Na nossa vida diária, nós não fazemos assim na nossa moradia, com aqueles que nós relacionamos, no nosso ambiente de trabalho. Vão nos apresentando as coisas e a gente vai caminhando, não vai fazendo uma reflexão se aquilo serve para mim. A vida é bem simples assim. E se a pessoa vai aceitando, vai tendo uma consequência dessa força que nós temos ser desvirtuada. Desvirtuou, virou doença. Continua desvirtuando, coisa grave, chama-se crônica, não sara mais. Ter uma nova oportunidade, nós não sabemos quantas vezes o Criador vai nos permitir nova oportunidade. Para o dia do Senhor, em memória ao Senhor, a pessoa tem que lembrar assim: o Senhor trouxe o livro na luz da verdade, e aquele que procura assimilar aquelas informações, que procura viver de acordo com aquelas informações, torna-se uma estrela. Ele irradia em todas as direções. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então a pessoa tem que lembrar assim, ela tem que irradiar. Então, para ela irradiar, ela tem que fazer esforço. E o esforço não é mais ou menos, porque uma moradia, a gente vai observando que era feita a manutenção naquela moradia diariamente. Quando as pessoas viajam ou que aquela moradia ficou vazia, sem ser ocupada, num processo simples de pouco tempo, ela entra com uma degradação. Nós, com as nossas referências, a pessoa, se não esforçar para ir melhorando a referência todos os dias, muda o ângulo de visão da sua vida e ela vai aceitando as referências que ela vai recebendo. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando. A mãe está sem referência, o pai está sem referência, o jovem, a jovem em formação passa a ter os posicionamentos. Os pais desceram o grau, porque quando a criança nasce, independente dos pais, muda a irradiação do seu sangue. Porque faz mais esforço, acorda de madrugada, no outro dia tem que levantar cedo, isso é físico. Agora, essa mudança continua. Depois de uma certa idade, os pais descuidam e para de continuar tendo essa mudança. Então, nós não precisaríamos de ter um impulso de fora. Então, para o meu filho, eu faço isso. Para o meu filho, e depois, quando não precisa mais, eu paro de ter esse impulso. Eu preciso de ter esse impulso para a minha vida em direção à luz, para o meu retorno à pátria do Espírito, ser como a estrela, brilhar em todas as direções. Então, quem estuda o livro Na Luz da Verdade tem que lembrar assim, que ele tem que mudar as reflexões dele, o jeito dele, e ele tem que lembrar do dia do Senhor, da maneira que nós precisamos de trazer para o nosso dia a dia, nos melhorarmos todos os dias. Então a pessoa tem que lembrar assim que ela faz a função porque ela faz a função. Não é porque estão olhando se a função vai ser feita. Ela é qualificada independente de qualquer coisa. Para isso, nós temos o livro Na Luz da Verdade. E ele nos auxilia. E que a vida mais importante que nós temos é a nossa vida interna. Não é a vida externa. A vida interna é que movimenta. Quando a pessoa acorda de madrugada, quando a pessoa percebe que ela já não pode mais contar com o seu corpo físico, já houve uma diminuição naquela coragem, naquela destreza que precisaria de ter para fazer aquelas funções. O seu corpo físico já não corresponde. Então aí ela quer desenvolver a maneira de voltar para a pátria do Espírito.
Nós temos que lembrarmos que o nosso cérebro, se ele não foi usado para memorizar as informações, porque primeiro é assim, é o centro intelectual. As informações repetem no centro intelectual, depois passa por um instinto. Então a pessoa passa a ser aquilo. Acontece a mesma coisa quando a pessoa tem costume que prejudica a saúde. Então ela repetiu aquilo. Só que agora a sua constituição ficou com o cheiro daquilo que ela desenvolveu o costume. Ela ficou impregnada com aquilo que prejudica a saúde. Mas estudando o livro Na Luz da Verdade e procurando trazer as informações para o dia a dia da pessoa, ela vai irradiar diferente, que é aquela condição muito boa de irradiar em todas as direções, conforme a estrela faz. Se a pessoa quer melhorar-se, ela tem que lembrar que a melhora é a vida inteira de uma pessoa, não é para um período. Quando fala-se que eu fui, que eu era, está errado. Porque a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade e ela tem que lembrar que o seu corpo físico vai apresentar limitação, mas ela, dentro dela, com a sua perspectiva de voltar para a pátria do espírito, ela continua sendo. Então a gente conhece uma ou outra pessoa que continua sendo considerada independente da idade, independente da profissão que a pessoa teve. Isso é físico. Mas se a pessoa não trabalhou com ela no terceiro mandamento, dedicando o 7º dia da semana para fazer uma reflexão, ela fica igual a todos. Só que tem essa condição muito séria assim, né? Quando fala que é igual a todos, então aqueles que não fizeram nenhum esforço na vida, nem para o sustento do seu pão, ficou igual a esse. Voltar para a pátria do espírito é muito esforço. É muito esforço justamente por causa disso. Já tem milênios que não caminhamos no caminho da luz. Nós vamos aceitando as orientações de outras pessoas e não fazemos uma verificação se aquela orientação serve para mim. Então eu vou caminhando, porque aquele apresentou um grau na sociedade e agora, através desse grau, a gente julga que ele é evoluído. E ele dá as orientações. Então o caminho da luz ficou trabalhoso porque nós acostumamos com as coisas que não levam à luz. Voltar para o caminho da luz requer um esforço para não sermos puxados de volta. Isso é físico, isso é verdadeiro. Se nós tivéssemos o trabalho de verificar todas as informações que nós recebemos dos nossos pais, que recebemos das escolas, então a pessoa diria assim que voltar para o caminho da luz não é trabalhoso, porque ela já está acostumada a fazer verificação daquilo que foi dado a ela. Então agora ela se encontra segura. Então quando a pessoa se encontra segura é como um profissional qualificado naquela profissão, não tem o que falar para ele. E é bem interessante, porque quando trazem uma referência de um outro, ele fala, ele define, ele apresenta segurança nas definições, não gera dúvidas. O caminho da luz é assim, qualificarmos para não ter dúvidas dentro de nós. E a pessoa sabe assim que a convicção de uma pessoa é porque ela tem o conhecimento. Se falta o conhecimento, a pessoa não se encontra convicta. Isso a gente pode observar assim em todas as profissões. Faltou o conhecimento daquele material que vai ser utilizado para aquela função. Aquele profissional pode apresentar-se bom, mas não apresenta o conhecimento daquele material que precisaria de ter o conhecimento. Então aquele profissional pode acontecer de não executar a função conforme precisa. Então essa consequência do trabalho feito não ficar perfeito. Então quando a pessoa fala assim que ela é convicta, então é porque ela conhece. Conhecer o livro Na Luz da Verdade faz com que a pessoa fique convicta do caminho que ela está caminhando e fica muito fácil assim diferenciar. Então aquelas referências assim que nós temos, a pessoa tem que lembrar assim que precisa de serem referências que ela tem o conhecimento. Isso é físico. Aqueles que se descuidam na vida, esses ficarão para trás. E nós sabemos assim que quando o Filho do Homem veio, apresentou muitas dificuldades
porque aqueles que se prontificaram em colaborar com eles não estudaram o livro na luz da verdade, não ficaram impregnados das informações. Então, a consequência foi o fracasso. Fracassando, antecipou a vida do Senhor na terra pelas dificuldades que foram apresentando. Então, na nossa vida diária, é o mesmo procedimento. A convicção está em ter o conhecimento. E lembrando assim que aquele que tem o conhecimento, ele brilha. E para que a pessoa mantenha-se nesta condição, ela tem que continuar esforçando. Fica bem fácil assim da gente ir observando que existe grau, porque do jeito que tem o grau no ambiente de ensino, tem o grau de cada aluno, mesmo encontrando na mesma série, cada um apresenta uma diferença. Existe diferença entre os profissionais que trabalham ali. Então, na vida interna é o mesmo procedimento. A diferença vem como a pessoa é. Então, ela tem que lembrar assim, que ela tem que ser melhor. E a melhora é no jeito que fala, é no jeito que se apresenta, é convicta do conhecimento que precisa de ter. Então, não é mais ou menos. A pessoa tem que apresentar-se com uma convicção do conhecimento dela, e ela está apresentando assim porque ela é qualificada. Para o dia do Senhor. A lembrança do dia do Senhor é esta condição muito importante assim. Ele trouxe o livro na luz da verdade, e as dificuldades que foram apresentadas, justamente por aqueles que se encontravam nas suas proximidades, é por não ter tido a dedicação para conhecer o livro na luz da verdade. Porque quando a pessoa passa a conhecer, ela vê, a primeira coisa é o grau que ela se encontra. E qual é a finalidade que ela tem na matéria grosseira. Nós temos que ter essa condição bem importante de saber a finalidade que nós temos. Qual é a importância que eu me encontro aqui na matéria grosseira? E muitas pessoas acham assim que é para ajudar o meu semelhante. É para ajudar os meus semelhantes que se encontram com um anseio, que tem vontade de sair da situação em que ele se encontra. Não é mudando as coisas externas. É convivendo com as coisas externas e como é que eu posso ter esse saber para melhorar a minha maneira de aceitar as coisas externas. Porque tem muitas coisas que nós temos que conviver, mas tem muitas coisas que nós não precisamos de conviver. Então a diferença que existe, como é que eu tenho que melhorar-me? Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição da pessoa apresentar aquilo que ela precisa para ela. E aqueles que têm o conhecimento do livro Na Luz da Verdade também pode fazer a propagação desse livro, porque resolveu o problema dele, ele estudando, ele ficou mais qualificado, ele convive melhor com as limitações que vão apresentando durante a vida dele. Essa maneira que cada um tem que ter é um esforço individual. Para a pessoa voltar para a pátria do Espírito, ela tem que lembrar que ela tem que ter o conhecimento. Ela não volta assim. Isso é bem interessante. Para todas as coisas na vida de uma pessoa, ela tem que ter o conhecimento. Ela tem que saber qual é o procedimento. E uma convicção que a pessoa tem que ter é quando ela tem o saber. Ela faz a diferença. Nas pequenas coisas, a gente vê assim que tem que ter o saber. Porque um profissional, um veterano, está ali com aprendizes, ele tem o saber. Quando os aprendizes apresentam para ele, para que ele dê a solução naquelas funções, ele mesmo não tendo o acompanhado até a fase em que se encontra, devido ao conhecimento que ele tem, ele sabe exatamente a fase seguinte para ter o passo que precisa de dar naquelas funções que aqueles aprendizes estão desenvolvendo. Então, o conhecimento é que nos possibilita ter a convicção na nossa vida diária. Com o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, a pessoa dentro dela fica convicto. Isso é físico.
cada um de nós é que tem que desenvolver essa capacidade de ter o conhecimento. E tem que trazer o dia do Senhor para o trabalho, para a vida diária. Porque se aquela mulher traz o dia do Senhor para dentro da sua moradia, aqueles filhos usam expressões melhores. Então aqueles filhos saem para a vida, para o estudo e vão voltar para a moradia com expressões que eles aprendem na rua. Mas se dentro da moradia tem o conhecimento das expressões do dia a dia, das palavras que se usa, assim que eles verbalizam, eles são feitos a correção. Então, com o conhecimento, a pessoa passa a ter noção de que a palavra é muito importante. E nós sabemos assim que a palavra constrói. E aqueles filhos receberam expressões fora da moradia que não são adequadas. Então, quando eles repetem aquelas expressões, aqueles que têm o conhecimento do livro Na Luz da Verdade têm um posicionamento. Então, aqueles filhos, por um período, não entram em decadência. Poderão entrar mais tarde um pouco, mas naquele período em que aqueles daquela moradia têm ainda uma ascensão sobre eles, não permite que eles entrem nessa decadência. Então, para o dia do Senhor é muito importante lembrar assim que Ele veio para trazer o livro Na Luz da Verdade, Ele veio confirmando a profecia que Jesus trouxe, que viria um outro que não Ele. Então o livro Na Luz da Verdade é esta condição bem importante assim, de cada um fazer um trabalho com Ele, ver o caminho que Ele está caminhando e qual é o procedimento que Ele precisa de ir alinhando-se. Isso é verdadeiro, porque em todas as funções, no andamento daquela função tem que ter o alinhamento. Então, na nossa vida diária, nós também temos que fazer esse alinhamento da nossa vida interna para ver se o caminho da minha vida externa está de acordo com o jeito que eu penso, com o meu propósito de viver, com aquilo que vai me trazer a saúde e o saber. O procedimento para a pessoa não perder a consideração através das dezenas de anos é com o saber. Com esse saber é que ela vai fazendo a diferença. Fica bem fácil assim da gente ir observando que a diferença existe. Porque quando a pessoa tem um pouco de saber, numa fase anterior que ela teve aqueles conhecidos, quando pôde mudar, ela fala que aqueles conhecidos ela não quer mais relacionar com eles. Porque naquele período anterior, para ela não foi bom. Então a pessoa tem que lembrar assim, para voltar para a pátria do Espírito, tem que ter o conhecimento dos ensinos e esforçar-se para conviver direito consigo mesmo. Porque nós temos uma limitação com muitos outros, mas nós temos uma limitação maior ainda com a gente mesmo, justamente pelo fato de não nos conhecermos, de achar assim que dentro de nós poderia ser diferente. Se cada um observa, nós somos aquilo que não teria como ser diferente, porque a nossa vida nos possibilitou nos encontrarmos nessa época do jeito que nós somos. O que nós precisamos de fazer é ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade e observando assim, de maneiras que eu possa trazer o dia do Senhor, que é o terceiro mandamento, que é uma reflexão dos 6 dias anteriores, para os meus dias, na minha maneira de ser, no meu comportamento, na minha maneira de estudar o livro Na Luz da Verdade, na minha maneira de canalizar esse anseio que a vida nos possibilita, porque quando a pessoa tem o anseio, possibilita também que a pessoa tenha uma reflexão da origem desse anseio. Então, quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela vai observando o que faz esse anseio. É o movimento da vida, é o que nos impulsiona. Se a pessoa estiver movimentando, ela continua tendo esses impulsos e ela continua sendo agradável para ela mesma.